Ao fim da tarde do dia da véspera de Natal, 24 de dezembro de 1834, era fundada na cidade do Porto uma instituição que, ao longo destes 190 anos, jamais deixou de marcar os destinos, a história da cidade, da região e também do país. A Associação Comercial do Porto. Na década seguinte, a Associação Comercial iria obter autorização para, no lugar onde se encontravam as ruínas do convento dos franciscanos, pudesse erguer a sua sede. Imponente, sumptuosa, sublinhando a importância dos homens de negócio da cidade, os comerciantes, mas também, em boa verdade, na criação da instituição encontramos também gente ligada à banca, aos seguros e também alguns dos primeiros industriais da região e do país. Mas esta sede, que hoje conhecemos como o Palácio da Bolsa, veio de facto sublinhar a importância e o dinamismo deste tecido empresarial. E em espaços como este, a sala da presidência, ao longo destes 190 anos, muito foi debatido. Muitas decisões foram tomadas, muitas estratégias de pressão sobre o poder central foram aqui tomadas. Algumas dessas preocupações são transversais até aos dias de hoje, sempre perseguindo os objetivos da instituição, o desenvolvimento económico e social da região e também a sua formação e fruição cultural. Mas dizíamos, alguns dos temas são transversais até hoje. Caso, por exemplo, da valorização e do desenvolvimento do Rio Douro como um importante veículo de promoção da região. E por isso, desde sempre, a Associação Comercial do Porto teve uma grande preocupação com a navegabilidade do Douro. Desde a sua barra, da sua foz, mas também uma navegabilidade ao longo do vale, servindo nomeadamente a região da produção dos vinhos do Douro e do Porto. Sim, o Porto existe por causa do Rio Douro. Ou, como escrevia um autor no século XVIII, o rio era o canal de todas as riquezas. A base do sucesso do povoado, que afinal nasceu, cresceu, afirmou-se ao longo dos séculos em função do rio. Ou como há já alguns anos sublinha um icónico monumento aqui na Praça da Ribeira, o Cubo do escultor José Rodrigues. Afinal, o Cubo representa a cidade, uma cidade que quase que miraculosamente se vê sustentada por um fluxo de água, uma representação do rio. E a cidade não podia ter nascido noutro sítio, teria mesmo que ser aqui neste lugar. E tem tudo a ver com esta sua função portuária, mercantil, comercial, em função dos barcos que nos chegavam do mar e do rio. Sim, o nome da cidade diz tudo, Porto. Foi como um porto, como uma cidade portuária, que afinal o povoado se desenvolveu. E não podia ter sido no outro lado, como vos dizia, porque este é o lugar onde se podem encontrar dois tipos de embarcações. As de grande calado, as embarcações que sulcam os mares e que conseguem avançar um pouco ao longo do estuário, mas que não conseguem prosseguir para montante, porque a perigosidade, as características do rio não o permitem. Por outro lado, e este é o sítio onde chegavam as embarcações que, adaptadas exatamente a essas características do rio, mas com um fundo muito plano, não conseguem navegar no estuário, e muito menos no mar, porque facilmente virariam. E por isso é aqui que eles conseguem encontrar, aqui desenvolver a atividade comercial, aqui num porto. Mas para chegar a estes cais, nomeadamente esses barcos que vinham dos 4 cantos do mundo, tinham que ultrapassar um importante obstáculo. A barra. Com efeito, quando hoje olhamos para a barra e para o estuário do Rio Douro,
Parece-nos como que um lago, um lugar seguro. Contudo, não foi assim durante muitos séculos. Este era um espaço marcado pela tragédia. Durante séculos, um cemitério de embarcações e de homens. Tudo por causa da traiçoeira língua de areia do cabedelo, mas também por um grande número de rochedos que enxameavam o estuário. Alguns deles não se viam. Ficavam a escassos centímetros da superfície das águas e funcionavam como verdadeira ratoeira para quem não conhecia os segredos da Barra do Douro. E por isso também, desde épocas muito antigas, que o homem procurou ultrapassar esta adversidade, conferindo uma maior segurança à entrada das embarcações no Douro. Por exemplo, nos inícios do século XVI, de 1527 e 28, aqui é erguido um farol, um dos mais antigos faróis que hoje podemos observar na Europa. Em boa verdade, uma capela que tinha também essa função de, com sinais de fogo e de fumo no seu topo, marcar a entrada, a Barra do Rio. Foi mandada a erguer por um bispo, Dom Miguel da Silva, um dos precursores do Renascimento. Aliás, o farol tem essas linhas claramente renascentistas. Um bispo, Dom Miguel da Silva, dizia-vos que na altura tinha responsabilidades na administração aqui deste território. Mas para que as embarcações pudessem entrar em segurança no estuário, não bastava um farol. Era preciso uma série de balizas, de marcas, que na paisagem serviam de orientação aos marinheiros para dirigir os seus barcos em segurança, driblando esses rochedos, uns visíveis, outros não. E por isso a importância que tinha, por exemplo, a capela de Santa Catarina, ou então, ainda mais importante, erguida também no século XVI, uma torre. A torre, sintomaticamente chamada como a Torre da Marca, que se erguia onde hoje temos o Palácio de Cristal. E por aqui também percebemos a importância que durante séculos, até hoje, têm os pilotos da Barra, os pilotos do Douro. Eram eles que conheciam estes segredos, eram eles que conheciam estas marcas e podiam fazer entrar as embarcações em segurança dentro do estuário. E por isso, sim, a sinalização era fundamental, mas também, e desde muito cedo, e particularmente com o envolvimento da Associação Comercial do Porto, a comunicação. O poder comunicar atempadamente para a cidade a chegada dos barcos. O que nos leva, por exemplo, à questão do telégrafo. Em fevereiro de 1835, ou seja, um mês e meio depois da fundação da instituição, a direção da Associação Comercial do Porto aprovava, por sugestão de um associado, Eduardo Wilde, a aquisição de um telégrafo marítimo, daquele que seria o primeiro telégrafo marítimo do nosso país, dando início, de resto, a uma longa história que irá durar até a passagem para o século XX, da relação da associação com os telégrafos, algo que é sonhado nos dias de hoje, nesta sala do Palácio da Bolsa, que nos evoca essa história com, entre outros, aqui a exibição de um telégrafo já posterior, um telégrafo com estilo Morse. Mas o telégrafo é de facto algo crucial para a navegabilidade e para a segurança na Barra do Douro. Com efeito, e como nos recorda esta histórica gravura aqui neste mesmo compartimento, era um bulício intenso o tráfego de embarcações que procuravam entrar e sair da Barra. E por isso era fundamental esta comunicação também entre a Foz, a Barra do Douro e a zona ribeirinha, onde deveriam acorrer os comerciantes. Ora, este telégrafo foi não só fundamental, mas é também um marco crucial na história da comunicação no nosso país, porque ele foi também o primeiro. Teríamos que esperar ainda alguns anos para que, com os governos de Fontes Pereira de Melo, se desse depois a generalização do uso da telegrafia em Portugal. Bom, mas
onde foi instalado em 1835 este primeiro telégrafo. Num primeiro momento, no Forte São João da Foz, mas muito rapidamente seria transferido para um sítio muito especial, para o Monte da Senhora da Luz. Estamos no alto do Monte da Senhora da Luz, esta elevação que domina a Foz do Douro. E era exatamente aqui, junto de uma capela desaparecida, uma capela dedicada à Senhora da Luz, que tinha sido muito bombardeada durante o cerco do Porto entre 1832 e 33, era junto dessas ruínas da capela e junto também do farol que havia sido mandado erguer em meados do século XVIII, o Marquês de Pombal, o farol de que ainda hoje temos aqui o edifício. Era aqui que se encontrava este edifício que a Associação Comercial do Porto vai então utilizar como essa estação telegráfica marítima. Mas também, desde muito cedo, como uma estação, um posto semafórico. Isto é, através de sinais avisava-se o centro da cidade, o bulício comercial do Porto, dos barcos que estavam a chegar para que, de um modo rápido, os comerciantes se pudessem ir preparando e descer para os cais do Porto para receber as mercadorias ou então expedi-las através desses barcos que se aproximavam da Barra do Douro. Ora, este posto semafórico funcionava através de sinais. Aqui do alto do edifício, através de lunetas, identificavam-se os barcos que se aproximavam e enviavam-se então esses sinais, nomeadamente através de bandeiras. Ainda hoje podemos observar aqui, nos afloramentos rochosos, as velhas argolas que serviam exatamente para prender os cabos através dos quais se içavam essas bandeiras. Desta forma, comunicava-se com as embarcações, mas mais importante do que isso, através destes sinais, destas bandeiras coloridas, se indicava ao centro do Porto qual a nacionalidade do barco que se aproximava. Mas como é que esses sinais eram avistados do Porto se daqui, do Alto da Senhora da Luz, nós não conseguimos vislumbrar o centro da cidade? É porque esses sinais eram intermediados num outro local. Vamos até lá. Encontramos agora na Rábida, junto do conhecido shopping. Um local que em 1845 era ainda designado como a Furada de Cima. E foi aqui que a Associação Comercial do Porto comprou um terreno para construir uma torre oitavada anexa a um edifício. No edifício morava o sinaleiro e a sua família. E esta torre vai ser crucial, então, para desenvolver esse sistema de comunicação com a cidade do Porto, a partir da observação que se fazia no Alto da Senhora da Luz. E como é que isto funcionava? Pois bem, a partir daqui, o sinaleiro observava as bandeiras que eram içadas na Senhora da Luz e reproduzia, bem no alto da torre, num sistema circular onde ele colocava quais gomos de laranja, chapas com as mesmas cores que observava içadas na Foz. Ora, essas cores indicavam então qual a nacionalidade dos navios que se estavam a aproximar da Barra. E assim, de uma forma atempada, comunicava com os comerciantes, os homens de negócio da cidade. Porque no Terreiro da Sé, ou então junto ao Muro dos Bacalhoeiros, sim, daí já era possível observar estes sinais que daqui eram enviados. Mas durante as décadas seguintes, esse sistema foi-se aprimorando. Em 1853, o telégrafo passa a ser elétrico. Em 1880, passa a utilizar o sistema de Morse. E 5 anos depois, tudo isto, em grande parte, vai desaparecer
com a entrada do serviço telefónico. Regressamos ao Palácio da Bolsa e às suas salas onde muito se decidiu e deliberou. Neste caso, a sala da direção. E importa dizer que, em relação às preocupações da Associação Comercial do Porto com a navegabilidade do Douro e com a defesa do comércio marítimo, elas são inatas à instituição. Aliás, basta reparar no brasão, nas armas, no símbolo da instituição, para percebermos como o comércio marítimo está ali muito representado. E por isso, em 1835, logo após a criação da Associação Comercial do Porto, veremos a instituição a produzir alguns relatórios e avaliações em que estava preocupada com aquilo que então se passava no país, fruto de um claro declínio do tráfego comercial marítimo, que afetava todo o país e, de modo muito especial, aqui o Porto. Em parte decorrente daquilo que tinha sido a independência do Brasil. O relatório sublinhava que muito daquilo que até aí tinha sido o trato comercial nos cais da cidade se relacionavam com a antiga colónia sul-americana. E que agora aquilo que se constatava era que os barcos apodreciam nos cais e que os marinheiros iam trabalhar para outros destinos, nomeadamente no estrangeiro. Havia que alterar este estado de coisas. A Associação não se coíbe mesmo de criticar aqueles que eram, de facto, elementos relevantes, como vimos na navegabilidade do Douro, que eram os pilotos da barra, mas que na altura consideravam que pelos elevados preços que praticavam eram também um empecilho. E outra das questões que será crucial desde o início da atividade da Associação será a defesa, o estudo, a promoção de obras na barra que permitam a sua segurança. Apesar desta profunda crise em que o comércio marítimo se via mergulhado desde os inícios do século XIX, em parte por causa da independência do Brasil, mas também, e muito, devido às dificuldades crescentes na entrada das embarcações na Barra do Douro, fruto do crescente assoreamento do cabedelo, mas também porque as embarcações, apresentando cada vez um maior calado, é cada vez mais difícil driblar todos esses escolhos, todos esses rochedos que caracterizavam o estuário. Apesar de tudo isso, a verdade é que a burguesia mercantil da cidade continua a querer desesperadamente relançar a atividade portuária ao longo das margens do Douro. E, nesse contexto, vai sonhar e concretizar a construção de um imponente edifício para uma alfândega nova. Até aí, a atividade alfandegária distribuía-se por um grande número de pequenos edifícios por onde era distribuída, de facto, essa atividade. A alfândega nova será inaugurada em 1869, praticamente após 10 anos de construção. E a Associação Comercial do Porto teve também um papel importante, nomeadamente no início, quando se vai demolir a zona residencial, o bairro que, enfim, ficava entre Miragaia e a zona ribeirinha. Mas o aparecimento do imponente edifício da Alfândega Nova não era, de facto, a grande solução. E a Associação Comercial do Porto tem consciência disso. E por isso também, desde muito cedo, vai ser um dos principais objetivos da instituição forçar o poder a construir, como alternativa aos cais do Douro, um porto artificial, um porto que pelo menos funcionasse de abrigo, mas também já sonhando como um porto comercial. Sim, a Associação Comercial do Porto foi vital para que em 1883, finalmente, o Estado decidisse criar e construir o Porto de Leixões. Aliás, reconhecendo
nesse mesmo ano de 1883, o papel que Índice Ribeiro, o Ministro das Obras Públicas, tem então para explotar essa construção, a Associação mandará colocar na sua sede um busto desse político. A construção e a entrada em funcionamento, desde os finais do século XIX, do Porto de Leixões, não esmoreceu, bem pelo contrário, a intervenção da Associação Comercial do Porto na procura de uma maior segurança para o tráfego marítimo comercial que demandava, não só continuava a demandar a Barra do Douro, mas também agora toda a frente marítima. Disso mesmo é exemplo o papel crucial que a Associação vai ter em 1914 na defesa da urgente construção de um farol que será erguido na Boa Nova, para ultrapassar a perigosidade desta Costa Negra, assim era designado, esta nossa costa entre a Foz do Rio Douro e a Foz do Rio Ave, marcada por muitos leixões, por muitos rochedos ao largo e que era um enorme perigo para a navegação e que vinha provocando, nos inícios do século XX, imensos naufrágios de barcos que procuravam chegar a Leixões. Mas não é só Leixões. Ao longo de todo o século XX, a Associação Comercial do Porto continuará, apesar desta transferência de grande parte do movimento portuário agora para Leixões, a Associação continuará a defender a necessidade de dar segurança à Barra do Douro, mesmo até aos finais do século XX. Em boa verdade, até hoje. Mas quando me refiro aos finais do século XX, é para sublinhar também a importância que a Associação Comercial do Porto teve no grande debate que se gerou em torno da construção destes dois molhos que, no final do século passado, vieram garantir uma maior segurança na entrada do rio e na sua navegabilidade. Na altura, a Associação Comercial do Porto chamou a atenção para o facto de alguma forma se ter perdido na década de 80 a oportunidade de que grandes barcos pudessem entrar no rio e assegurar transporte de grandes volumes. E por isso entendia que talvez não fosse necessário fazer agora uma grande intervenção na Barra, mas sim uma intervenção que salvaguardasse a segurança das embarcações e permitisse a entrada de embarcações que pudessem assegurar algo que a Associação entendia poder vir a desenvolver-se muito nos próximos anos. O turismo. Embarcações turísticas. A Associação apelava para que se tivesse em conta a salvaguarda daquilo que considerava ser a joia do turismo do norte de Portugal, o Rio Douro. E estava cheio de razão, como poderemos ver no próximo episódio dos Caminhos da História.